O que toda pessoa que ganha um salário de até R$ 3.000 por mês deveria fazer se estiver insatisfeito com essa situação. Se você está satisfeito, está feliz, acha que 3.000 é suficiente para viver sua vida, investir, viajar e dar conforto para a família, tudo bem, esse vídeo não é para você. Mas se você está insatisfeito com o seu salário e sente que o dinheiro não dá para nada no final do mês, que todo mês é a mesma peleja de ficar preocupada, de pensar no que vai fazer e estourar a fatura do cartão e não sei o que, esse vídeo aqui foi pensado para você. Eu já tive um salário de muito menos de 3.000 por mês e eu me vi na situação de ter que dar conta de tudo com esse valor e perceber que é muito pouco e que eu precisava ganhar mais. Então, quando você tá nessa situação, a primeira coisa que você precisa priorizar é a organização. A maioria de nós não sabe quanto ganha direito, não sabe quanto gasta direito e muito menos tem metas financeiras. Então, o primeiro passo para saber o que fazer é metrificar as coisas. Existe uma frase famosa que diz: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se você não sabe, por exemplo, quantos por cento da sua renda você está gastando com lazer, se você não tem esse dado, você não sabe como melhorar. Por quê? Porque não foi medido. Então, a primeira coisa, e esse é um exercício que é um pouco chato, assim, é um pouco difícil, é você olhar o que você está gastando. Eu tô gastando por mês tanto no supermercado, tanto com blusinha, roupa, cílio, pra me arrumar no geral, né, unha e etc. Enfim, quanto que cada categoria da sua vida está gastando. Combustível, ou transporte, ônibus, o que quer que seja, pra você saber pra onde o seu dinheiro tá indo. Esse é o primeiro passo. Depois disso, você vai olhar para essas categorias e você vai ver o que é possível diminuir. Então, por exemplo, tem gente que tem 50% do seu salário, da sua renda, comprometido pelo aluguel. Eu sei que o aluguel é uma coisa cara, é um dos gastos mais caros, e por isso que todo brasileiro, o sonho é ter a casa própria para se livrar dessa dívida, né, digamos assim. Mas você tem que parar e analisar um pouco. Será que dá para eu morar num lugar mais barato? Será que dá para eu, às vezes, economizar de alguma forma? Morar num lugar menor? Enfim, se você identificar que não é possível isso no momento que você tá, às vezes compensa você estar morando mais perto do seu trabalho. Porque tem gente que gasta tanto dinheiro com aluguel como com gasolina, porque mora muito longe do trabalho. Então, se você olhando, por isso, o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Se você olhou para suas contas ali, você viu que 50% do seu salário tá no aluguel, outros 15% tá em gasolina. Então, você gasta, sei lá, R$ 1.000 de aluguel e mais 500 de gasolina todo mês. Será que se você for para uma área mais próxima do seu trabalho, o aluguel às vezes é 1.100, 1.200, mas você vai economizar os 500 de gasolina? Então, será que não compensa? Será que não compensa estar posicionado de forma estratégica, mais perto de onde você tem que ir todo dia? Ou será que não tem ninguém nessa região que você mora que também vai todos os dias para o mesmo lugar que você e vocês podem dividir a gasolina, por exemplo? Mas como que você vai ter essas ideias se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? Se você nem sabe com o que você está gastando mais, o que você está gastando menos? Então, o primeiro passo é anotar. Eu, particularmente, tenho hoje uma planilha que eu vou anotando ali. Então, gastei X de supermercado, gastei isso no cartão, isso naquilo. E aí eu categorizo por porcentagem. Então, eu vou pegar, eu coloco primeiro num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesma, vou jogando tudo ali. Depois eu peço pro ChatGPT organizar certinho pra mim. E aí eu poderia até só ficar nessa etapa de pedir pro ChatGPT me dar as porcentagens. Então, é só falar pra ele, soma tudo e me dá qual categoria eu gastei de cada coisa. Mas eu ainda passo pra essa planilha pra eu poder ter o histórico visual certinho de mês a mês. Então, uma vez por mês, você vai parar e vai fazer essa conta. Vai alimentando esse grupo no WhatsApp todo dia com os gastos do dia a dia, independente se foi R$ 1 ou se foi 1.000, você vai colocar pra você saber pra onde o seu dinheiro tá indo. E aí, depois disso, você vai ver o que você tá gastando que pode ser reduzido, o que você tá gastando que pode ser melhorado, igual esse exemplo que eu dei do aluguel, e por aí vai. Você precisa ter organização, porque você já ganha pouco. Se você for desorganizado ainda, vai ficar muito difícil. Depois disso, você vai precisar encontrar uma forma de aumentar a sua renda. Por quê? Lá no começo do vídeo eu falei, se esse valor você acha que é suficiente para viajar, para dar conforto para sua família, para morar onde você quer, para ter o carro que você quer, beleza. Mas a grande maioria de nós, quando para fazer as contas, percebe que esse valor não é suficiente. Então você vai precisar aumentar a sua renda de alguma forma. Primeira forma mais lógica de aumentar a sua renda é pensar na sua profissão. Então, por exemplo, eu sou manicure. Será que eu, como manicure, consigo
consigo aumentar a minha renda fazendo a mesma coisa que eu já faço? Então, por exemplo, você pode, sei lá, colocar uma revistinha da Avon para as clientes irem folheando enquanto está fazendo a unha dela e você vender esses produtos para ela? Talvez, é uma forma de você aumentar a sua renda com o mesmo tempo que você já está trabalhando. Será que se você, por exemplo, não faz unha em gel e a unha em gel você viu que dá para cobrar mais caro do que a unha normal? Se você fizer um curso, investir num curso, aprimorar a sua técnica e tudo mais, será que você consegue agregar mais valor ao seu trabalho e cobrar mais por ele? Isso tudo começa lá na sua autoestima como pessoa física, né, para transmitir isso como profissional, porque tem profissionais que se desvalorizam demais. A pessoa até é boa no que ela faz, mas ela não tem coragem de cobrar. Ela se diminui e ela cobra barato pelo trabalho dela. Então ela acaba trabalhando mais e ganhando menos simplesmente porque ela não tem autoestima suficiente para ir lá e cobrar o que ela merece receber pelo trabalho dela. Inclusive aqui no canal já tem vídeo falando como construir a sua autoestima, que não é comprando uma blusinha nova que você vai se sentir mais confiante. Mas, enfim, só um parêntese. E aí o que eu quero dizer para você é, se olhe como profissional. Qual é a sua profissão? Nessa profissão, você consegue agregar valor? Você consegue aprender técnicas novas que vão fazer o seu serviço custar mais caro? Ou você consegue, paralelo ao que você faz, às vezes você trabalha CLT, por exemplo. E aí, né, o CLT, infelizmente, você pode se dedicar mais ou menos, você vai ganhar a mesma coisa. Geralmente. Não são todos os casos, mas geralmente. Será que não compensa você, paralelo ao trabalho que você já tem, fazer alguma coisa? Ah, mas eu não tenho tempo, porque aí é muito difícil, não sei o que, não sei o que. Sim, é muito difícil para todo mundo. Só que você pode escolher olhar como, é muito difícil, não vou fazer nada, e aí seu resultado nunca vai mudar. Ou você pode escolher olhar como, é difícil, mas se eu não me sacrificar por 1 ou 2 anos, eu nunca vou colher nada melhor lá na frente. Então, agora, nesse exato momento, o que eu tenho é o difícil. Como que eu vou me organizar dentro do difícil para fazer acontecer? Então, será que eu consigo separar 1 hora por dia para, às vezes, por exemplo, aprender a vender online? Eu comecei, né, a vender online como uma renda extra, porque o meu salário era pouco, eu trabalhava como secretária, né, recepcionista na corretora de seguros, e aí o tempo livre que eu tinha, de 1 horinha no final do dia, eu estudava para aprender a vender online. Até que chegou um ponto que eu comecei a vender tanto e ter tanto lucro com aquilo, que eu pude largar o meu trabalho CLT e fazer só isso. Hoje eu trabalho literalmente de pijama na minha casa. Então, é você olhar aquilo que você tem hoje e não se vitimizar e não se colocar como, não vai dar certo. É muito difícil. Não, mas eu não tenho tempo. Eu isso, eu aquilo. Você precisa parar de se fazer de coitada. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. Tá bom, o que eu tenho é isso aqui agora. Como que eu posso me organizar dentro do que eu tenho e fazer acontecer? Talvez, pra você que tá saindo do zero, vai demorar mais do que pra quem não tá. Então, quem tem tempo livre, quem tem dinheiro pra investir, quem tem um monte de coisa, vai conseguir ter resultado muito mais rápido que você. Eu concordo plenamente. Mas, se você não desistir, devagar se vai muito longe. Então, o que eu posso fazer hoje é meia horinha aqui, me dedicar, aprender, estudar e tal, e fazer alguma coisinha. Beleza, então é essa meia horinha que você vai extrair o máximo. Nessa meia hora, você não vai deixar o celular com notificação, você não vai parar pra fazer outra coisa, você não vai abrir mão dessa meia hora pra colocar qualquer outra atividade. Mas a louça vai ficar suja. Dane-se a louça, deixa a louça suja. A louça não vai fugir de você nunca, ela sempre vai estar lá pra você lavar. Pode ficar tranquila que em nenhum momento ela vai fugir, posso te garantir isso. E aí, você vai deixar a louça, você vai deixar a casa, você vai fazer o que for preciso pra se dedicar pelo menos um pouquinho todo dia. Hoje eu não consegui, sou um fracasso? Não, a constância não é você não falhar nunca, porque você é um ser humano. Vai ter dia que você vai ficar doente, vai ter dia que vai acontecer um imprevisto, vai ter dia que N coisas, mas a constância é sobre fiz, não fiz, vou morrer por causa disso e parar o resto pra sempre? Não fiz? Ok, no outro dia eu recomeço como se nada tivesse acontecido, porque o resultado é a soma de todos esses dias que você foi constante. Não é sobre você nunca errar, você não é um robô, infelizmente não tem como não errar. Então você vai, dentro dos seus erros, se organizar e continuar. Então a palavra-chave de quem ganha pouco e quer mudar isso é organização e método. Existe como sair dessa situação. Muitas pessoas, assim como eu, conseguiram sair dessa situação. Então você também é perfeitamente capaz. Trabalhe a sua autoestima para você acreditar que é possível, para você se enxergar como uma profissional que pode sim ser melhor remunerada, que pode sim ganhar mais e que merece uma vida melhor. E
não se contentar em ganhar só isso e passar a vida toda sem poder realizar os seus sonhos, os seus objetivos, as suas vontades. E isso entra muito na questão de você ter uma meta, né? Eu falei lá no TikTok, se você não me segue nas redes sociais, é @franlima.me em todas elas. E essa semana eu falei lá que se você está vivendo o seu ano sem ter uma meta de dinheiro guardado, você está vivendo seu ano errado. Por quê? Todo ano, mesmo que seja pouco, você tem que estipular onde você quer chegar dali um ano. Então assim, hoje eu tô aqui. Nesse ano, a minha meta de dinheiro guardado, eu bati antes de julho. Ou seja, eu ainda tenho 5 meses que eu teria esse tempo para bater minha meta. Só que se eu não tivesse estipulado uma meta de quanto exatamente eu queria ter guardado, eu ia, na primeira oportunidade que aparecesse uma blusinha, eu ia comprar a blusinha. Por quê? Porque eu sei que não tenho meta mesmo, eu posso fazer o que eu quiser, é aquela coisa de deixar a vida me levar. Agora, se você colocou assim, ó, eu preciso guardar R$100 por mês, porque a minha meta é ter 1.200 no banco no final do ano. Então, aqueles R$100 que sobrou no seu mês, você não vai fazer outra coisa, você não vai comprar blusinha, você não vai fazer nada. Você vai colocar na sua meta. E a mesma coisa para profissional. Eu quero estar ganhando X até tal data. E o que eu tenho que fazer para isso? Então, você tem que ter meta e você tem que ter organização para atingir sua meta. Eu quero estar ganhando um salário tanto, fazendo essa atividade até essa data. Tudo dentro da realidade, tá, gente? Se você ganha 2.000 hoje, não adianta você colocar assim, ai, eu quero até mês que vem tá ganhando 10.000. Que jeito? Você não é varinha mágica. Então, dentro da realidade. Por exemplo, quando eu trabalhava registrada, minha meta era, eu quero ter o meu negócio de vendas online até 2022, que eu comecei em 2019, e eu dedicava pouco por dia, então eu sabia que eu ia levar mais tempo do que as outras pessoas. Eu também comecei sem dinheiro, então eu sabia que ia demorar, e isso te ajuda a não desmotivar também, porque às vezes você fala assim, não, calma, eu tenho tempo, vai dar, eu tô fazendo o que eu me propus a fazer todo dia. Então eu ter uma meta ultra específica. Eu coloquei na minha meta, eu quero até 2022 estar trabalhando com a internet e ganhando no mínimo R$5.000 por mês. Essa foi a minha meta. Em 2022, eu já podia trabalhar com a internet há mais de um ano, só que eu fiquei conciliando as duas coisas com o CLT, porque eu ficava com medo de sair, e eu ganhava mais de 10.000 por mês já, e ainda assim eu ia pro meu emprego CLT de 1.000 e pouquinho por mês, porque eu ficava com medo. Acreditem se quiser. Isso tudo por falta de autoestima também, né? Mas enfim, falta de achar que eu ia ser capaz de sobreviver sem aquele emprego. Mas, assunto para outra hora. Mas o fato é, eu coloquei uma meta, eu coloquei um tempo, e eu coloquei como eu ia chegar nessa meta. Então, para atingir essa meta ultra específica, o que eu tenho que fazer todo dia? Na minha cabeça, eu colocava assim, ó, eu tenho que falar com no mínimo X pessoas por dia, porque se eu falar com essas pessoas e mostrar o meu produto, essas pessoas, uma porcentagem vai comprar e vai me dar esse valor por dia. Então eu sempre trabalhei pensando estrategicamente e matematicamente. Desde a época que eu vendia bolo de pote, eu colocava assim, eu quero fazer R$50 por dia vendendo bolo de pote. Então quantos eu preciso vender para me dar isso de lucro? Ah, eu preciso vender tanto. Então se eu preciso vender tanto, para quantas páginas de venda eu tenho que postar? Em quais canais de divulgação eu tenho que postar para essa quantidade de pessoas ver, essa comprar e esse ser meu lucro? Ou seja, é uma dança. É você pensar estrategicamente em tudo que você vai fazer. E quando você tem esse tipo de pensamento, é quase impossível você não transformar a sua vida financeira nos próximos 12 meses. Então, mas já estamos em julho, não dá mais. Começa a partir de julho, não tem problema. Faz até janeiro do próximo ano. Em janeiro você faz de novo, não tem problema. Mas começa. O importante é você sair da inércia, sair da ociosidade, porque se colocar na posição de, é muito difícil, eu não consigo, eu sou uma pobre coitada, não vai te levar a lugar nenhum. Então começa a agir a partir de hoje. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar links úteis para você, então confere aqui a descrição e eu te espero aqui no canal toda semana com conteúdo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!